Somos o que somos porque fomos o que fomos. Bom dia, na real, boa noite. Hoje é dia 31, que é passando meia-noite, de 2025. Tudo bem? Hoje minha cabeça quase explodiu umas horas atrás, porque eu tava pensando num bagulho que me aconteceu. Tipo, bem besta. Mas eu me feri e eu fiz algo bem mínimo, bem básico, de primeiros socorros. E eu sei pouco, o mínimo, quem sabe até um pouco menos que o mínimo, mas eu sei porque eu já vi situações muito desagradáveis na minha frente, uns anos atrás, de gente próxima a mim tendo que prestar esse tipo de socorro com muita frequência, porque era um trabalho diário. Não necessariamente socorro, mas era algo que tinha que ser feito e é um primeiro socorro, tá ligado? As circunstâncias não eram boas e na época, tipo, no presente, naquela época, era uma droga, era horrível ver aquilo tudo. Mas hoje foi muito automático. Hoje não, né? Ontem. Eu só fiz aquelas coisas e eu sabia o que fazer. E eu nem pensei nisso, nem nada. Tipo, eu só, sabia. Eu forcei, eu somente sabia. E aí eu tava falando com a minha avó, com a Regina. E aí eu parei assim pra pensar: Regina, tá, aconteceu lá, o quadro caiu na minha testa e eu só sabia o que fazer, porque pra mim não tinha nenhuma surpresa. Eu tava ligado o que tinha que fazer, porque eu vi isso, já vivi isso. Tipo, falei pra ela, porque eu já vi isso, já passei por isso, já vi isso acontecendo várias vezes. Então, não tô falando de ponto de vista, tô falando de tipo, eu sei o que eu sei porque eu passei por aquilo. Só que isso só bateu na minha cabeça hoje, quando eu tava conversando com a Regina. Falei, meu Deus, Regina, eu sei fazer isso porque em um momento da minha vida passei por uma coisa super desagradável, que era situação X, B, Y, Z. Aí veio uma frase que eu li num livro do Freud, em A Psicologia do Sonho. Somos o que somos porque fomos o que fomos. E, tipo, o nosso presente pode ser uma merda, mas ele pode agregar tanto no nosso futuro e a gente não saber. E isso me deixou de boca aberta. Boca aberta mesmo. É algo tão simples, mas me deixou de boca aberta. Somos o que somos porque fomos o que fomos. Tipo, era um bagulho que eu só tinha, vivido. E nem esqueci, só vivi um dia após o outro, normal. E aí, esses dias me acontece isso, um quadro cai na minha cabeça. E aí eu tava de boinha. Eu sei que isso é o mínimo, não tô falando como se fosse nada demais, mas eu só sabia o que fazer, porque eu tinha vivência, porque eu vi aquilo acontecer antes. Eu sabia como tinha que tratar, porque eu já vi pessoas tratando de outras pessoas na minha frente. Então eu fiquei pensando se isso, tipo, até, pra não ver tanto o lado ruim das coisas. Eu sabia o que fazer porque eu já vi aquilo. As situações, até as ruins, não são tão ruins assim. Quem sabe no futuro não sejam o que é agora.
tudo aquilo que eu vi foi uma merda. Queria me expor um pouquinho mais. Mas tem assim, uma coisa com limite. Mas, tipo, era horrível. Só que serviu pra alguma coisa. Hoje em dia, depois de quase 10 anos. E foi muito estranho. Eu só tava calma porque eu tava no controle. E não tinha nenhum mistério pra mim. Aí eu falei isso com ela. Hoje isso abriu um triplex na minha cabeça. Eu sei fazer aquilo porque eu já vivi aquilo. Já vivi aquilo muitas vezes. Somos o que somos porque fomos o que fomos. Essa é a minha reflexão de hoje, meus amores. Nem tudo é tão ruim assim. Tudo é experiência, tudo é conhecimento. É isso. Boa noite. Beijo, tá?